Olá, graça e paz de Jesus. Quero interagir com você que está em casa, dizer que você é muito bem-vindo aqui na transmissão desta celebração. Daqui a alguns instantes a gente vai celebrar a Deus junto com você que está em casa e junto com os nossos irmãos e irmãs que estamos aqui na Sinimbu. Nós temos uma mudança de bandeira aqui na Serra Gaúcha que passa a valer a partir de segunda-feira. Então hoje aqueles 30 irmãos e irmãs que haviam se inscrito para participar, ainda podemos fazer isso. Então, você que está chegando, eu quero poder interagir com você, quero poder ler aqui alguma mensagem que você mandar. Leandro, Chico, boa noite para você também. Ismael, boa noite. Vivian, dando uma boa noite para a igreja. Boa noite para Soraya também. Graça e paz. Valmore Santos, meu pai. Para Tati, boa noite, amados. Tati e Betina, vamos ver o que a Arlise escreveu aqui. Louvado seja o Senhor, parabéns pelo dia do pastor, aos queridos pastores da comunhão, ao Felipe, ao Josiel, a mim. Obrigado por aqueles que lembraram, mandaram uma mensagem carinhosa, a gente se sentiu realmente muito amados. É bom ter você aqui. Como é que está sendo esse tempo para você? Se você tiver algum pedido de oração para compartilhar, pode colocar aqui na live. A gente quer colocar juntos diante do Senhor as nossas vidas, os nossos pedidos de oração. Charlene Souza, boa noite. Soraya escreveu, eu e família assistindo. Alessandra, boa noite. Larissa Cripa com o Timóteo em casa assistindo. O Cripa aqui, já pronto para começarmos a louvar. Keller, boa noite, comunhão. A Carlinha, boa noite. Jesus abençoe. Felipe e Carla, eu faço questão de poder interagir aqui, porque é uma certa movimentação que a gente pode fazer no nosso relacionamento como irmãos em Cristo. Apesar de não podermos toda a comunidade nos abraçarmos, nos reunirmos num só lugar, ler o que cada um está escrevendo aqui para mim dá essa sensação, esse sentimento de que a igreja está acontecendo em outras formas, de outros jeitos, mas ainda assim estamos sendo igreja. A Ana Odete pede oração pela sua saúde. A Ana Odete tem sofrido muitas dores na coluna. Vamos lembrar sempre de orar pela vida da Odete. Sabrina Fonseca, boa noite. Acir, boa noite. A Odete também escreveu. Boa noite, graça e paz. Nossos irmãos lá de Rio Grande também assistindo. Carol. Andréia, boa noite. André e Diego, grande abraço a todos, para vocês também. Quero dizer que nós desejamos e oramos, quando a equipe que está servindo hoje se reuniu aqui, nós oramos não só por nós e pelo que está acontecendo aqui, mas oramos para que você, em sua casa, sinta a presença de Deus, sinta o amor de Deus. Boa noite para você também. Everson, boa noite para o Bruno e para a Priscila também. Elaine, boa noite. Karine Muniz, Hélio Milton também mandando boa noite. Neiva, boa noite também. Você que está em casa, eu queria que você fizesse uma oração agora, que você dissesse assim: Senhor, eu quero sentir a Tua presença aqui no meu lar. Quero sentir a Tua paz aqui na minha casa. Eu quero Te adorar essa noite aqui, na minha família, na minha casa. Então manifesta a Tua presença, o Teu querer, deseja isso. Eu gostaria que você não assistisse a nada que estamos transmitindo aqui, mas que você participasse junto disso. E isso acontece pela fé. Então declara pela fé que agora teu lar é um lugar de culto, é um altar ao Senhor. Lucas, Alessandra e o pequeno Bernardo, boa noite para vocês também. Lise, Paulinho, Betina, Dione Kannenberg, Santa Cruz do Sul, boa noite. Pastor John, lá dos Estados Unidos, saudades, Pastor John. Bem-vindo aqui com a gente na Igreja Batista da Comunhão, online. Nádia, boa noite. Josiara, boa noite. A Nívia, deixa eu ver o que a Nívia escreveu aqui. Alimento espiritual, boa noite, graça e paz de Jesus. O Gui Kannenberg, graça e paz de Jesus, boa noite, Gui. Boa noite, Raquel. Boa noite, Carlos Pereira.
Boa noite, Cauã. Desejamos que a noite seja especial, em nome de Jesus. Então, um altar na sua casa, um altar espiritual que estamos edificando aqui nesse lugar. O lugar não é sagrado, mas a igreja sagrada de Jesus está reunida aqui, amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos o que estamos fazendo a Ti. Que cada pessoa na sua casa agora sinta a Tua presença. Que cada pessoa que está aqui reunida na Sinimbu, nesse prédio aqui, Senhor, sinta a Tua presença. A todos nós, nos une, Senhor, em espírito, e recebe a honra e a glória que pertencem ao Senhor. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós celebramos a vida que temos em Ti e a vida que Tu és em nós. Recebe, Senhor, e manifesta Teu querer, manifesta a Tua vontade, manifesta a Tua graça. Que essa noite pessoas sejam salvas, que essa noite pessoas sejam edificadas, inspiradas, que vidas sejam transformadas, em nome de Jesus, amém. Nós aqui, você em sua casa, celebremos aquele que vive, amém? Cripa, vamos celebrar. Queria convidar vocês a ficar de pé. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar, pois Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
obedecer. Eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia, Jesus. Agradecemos a Ti porque Teu amor nunca falha. E Tu sabes sempre o melhor. Sempre. Tu está sempre no controle de todas as coisas, mesmo quando a gente não entende. Por isso nós nos entregamos a Ti e continuamos confiando e dependendo de Ti em todo o tempo. Somente a Ti anelamos e esperamos por Ti, e só por Ti. Ao Te olharmos nos fortalece a prosseguir. Em Tua presença os nossos medos lavados são. Hosana, Hosana, Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Faz Teu querer em nós, Tu és bem-vindo, Jesus. Corações voltam hoje pra Ti, somente a Ti. Teu reino, vida nova nos dá, liberdade é. Ao Te olharmos nos fortalece a prosseguir. Em Tua presença os nossos medos lavados são. Hosana, Hosana, Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana, faz Teu querer em nós, Tu és bem-vindo, Jesus. Hosana, Hosana, Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana, faz Teu querer em nós, Tu és bem-vindo, Jesus. Faz Teu querer em nós, Tu és bem-vindo, Jesus. Amém, que Jesus seja bem-vindo no seu coração, no seu coração. Nós vamos agora ter a oportunidade de
com nossa fidelidade e generosidade, consagrar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Você que está em casa, aqui no telão você acompanha as nossas contas através das quais você pode fazer isso, tanto aí no Bradesco, agência 0269 dígito 0, conta corrente 158778 dígito 1, e no Santander, agência 4522, conta corrente 1300337440. Nós louvamos a Deus, Ele tem sido fiel, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da igreja, tem atendido necessidades financeiras que a igreja tem através da vida dos seus filhos e filhas. A gente tem alguns desafios aí pela frente. A nossa tecnologia hoje ela está sendo um limitador para a nossa transmissão, e cada vez a gente vai precisar fazer mais transmissões, né? E as exigências tecnológicas são grandes. Então, se você pode ofertar, levando isso em consideração, fazer uma oferta de amor nas próximas semanas, nos próximos dias principalmente, a gente vai ter que fazer um investimento pesado em equipamentos para a nossa transmissão de celebração. Você pode ver que, apesar de você estar me vendo, você não está vendo com fluidez, você não está vendo com toda a nitidez a imagem, e vai aumentar a demanda nesse sentido. E a gente quer fazer isso com qualidade, com segurança. Inclusive, se cair a transmissão aqui, você continua ligado com a gente, que em 1 minuto a gente restabelece com outro dispositivo. Tá bom? Então vamos fazer isso juntos agora. Vamos fazer isso como louvor ao nosso Deus. Vamos fazer isso com alegria no nosso coração. No início era a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso
maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Teu nome é maravilhoso, Jesus. Somos gratos à tua vida por poder clamar ao teu nome, Jesus. Que tu ministres nossos corações nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cripa. Você pode se assentar. Josi, pode desligar esse ar aqui da frente, e daí nos ajuda na questão do barulho. Queria que nós orássemos mais uma vez. Senhor, nós precisamos muito da tua palavra, que é a palavra de vida que vem do Senhor. Mas nós reconhecemos nossa limitação para compreender. Mas Espírito Santo de Deus, tu pode abrir o nosso entendimento, e nós pedimos que tu faças isso agora quando vamos olhar para a maravilhosa palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos numa série de mensagens já na 5ª semana, olhando para aquela parte final dos livros da Bíblia, que nós conhecemos em geral como conselhos finais. E hoje a gente vai olhar para conselhos finais de uma carta muito pequenininha, escrita por Judas. Mas, antes de malhar o Judas, não é o Judas aquele. Não o Judas que traiu Jesus. Nós temos pelo menos 3 grandes Judas, né? Grandes que eu quero dizer que tiveram uma certa proeminência na história, no desenvolvimento da história no Novo Testamento, né? No ministério de Jesus, que foi o Judas Iscariotes que traiu Jesus. Judas, o outro Judas apóstolo, né? Também conhecido como como Tadeu. E o Judas que foi irmão biológico de Jesus, filho de Maria também. A Bíblia nos conta que Maria não teve relações com José até que Jesus nascesse. E Jesus nasceu e Maria e José tiveram um casamento abençoado por Deus, como devem ser os casamentos, onde marido e mulher também estão unidos emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Então, Jesus teve outros irmãos, entre eles Tiago e também Judas. Esse Judas é o Judas que escreve o penúltimo livro que está na Bíblia, que leva o nome dele, antes de Apocalipse. Então, se você está com a sua Bíblia aí, quero que você abra lá, então, no livro de Judas. Em geral, a gente nem diz Judas capítulo 1, porque é só um capítulo, né? São 25 versículos. Então, a gente abre em Judas e vai ler o que nós temos registrado aqui da parte de Deus para nós. Olha só o Judas se identificando aqui no versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Então esse é o início dessa pequena carta. Se você pensa, olha, você pensa num dia assim, eu quero ler um livro inteiro da Bíblia hoje, mas hoje está muito corrido, lê Judas. Rapidinho você pode dizer assim, li inteiro um livro da Bíblia. Muito bem. Aí, ele começa desse jeito, e como a gente está olhando os conselhos finais, a gente vai encontrar os conselhos finais a partir do versículo 20. Quando ele escreve, mas vocês, meus amados, e aí então ele vai trazer esses conselhos. Só que nós temos uma dependência agora do que ele vai escrever a partir desse mas vocês, meus amados, com o que ele escreveu antes, porque tem esse mas, né? Então esse mas está nos dando uma ideia de que tem um jeito que ele está retratando antes, e ele está dizendo o seguinte, esse jeito não serve para vocês, então vocês vai ter que ser de outro jeito. Para a gente poder entender esse jeito
que a palavra de Deus nos apresenta aqui, expectativas para nós como discípulos de Jesus, nós vamos ter que saber o que ele disse antes desse mas. Então, na verdade, o conselho final de Judas, a gente vai acabar estudando a carta toda. Bem, quando Judas quis escrever essa carta para os irmãos, ele tinha algo em mente, ele tinha algo no coração, ele queria falar sobre um assunto. Mas ele entendeu que tinha um perigo, uma ameaça. Então ele abre mão de escrever sobre aquele assunto que estava no coração dele, e ele vai ter que falar sobre o assunto que está no coração de Deus. Olha só, ele conta para nós no versículo 3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Entende? Ele queria falar sobre a doutrina da salvação, mas ele vai ter que falar sobre uma fé que está em risco, uma fé que está em perigo. E aí então, a gente vai enxergar agora com ele que perigo é esse que ele está vendo. Versículo 4. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Poucas coisas que acontecem lá fora podem atingir a igreja. Porque as coisas mais perigosas que afetam a igreja, que são um perigo para a igreja, acaba estando dentro da própria igreja. Vem de pessoas que não têm um relacionamento como discípulo, como discípula de Jesus, mas aparenta ter. E acaba exercendo influência sobre a vida de outras pessoas. E é muito difícil identificar essas pessoas, porque olha só, nós vemos aqui expressões como infiltraram-se, sem serem notados. O meu coração fica apertado, o meu coração pastoral fica apertado, à medida que a gente vai recebendo novos convertidos, bebezinhos na fé, e a gente quer acolher como igreja, e o meu coração se aperta diante do Senhor, desejando que essa pessoa entenda quem são os outros discípulos e as outras discípulas, que é saudável se aproximar, onde vão encontrar alimento espiritual, pessoas que, como sacerdotes do Altíssimo, ajudam as pessoas a encontrar em Jesus aquilo que elas precisam. Mas como meu coração se aperta quando alguém pensa que determinadas outras pessoas que não têm claramente um relacionamento com Jesus, mas tem cara de que tem. E aí, meus irmãos, se tem uma teologia engraçada, é a teologia do batata. Sabe como é que é a teologia do batata? Quando alguém está contando uma história, você diz, bom, daí batata, deu no que deu. Dá no que dá. Quando a gente vê essa aproximação, mais cedo ou mais tarde, aquelas pessoas que estão com o coração cheio de alegria, cheio de vitalidade espiritual, bebês na fé, começam a perder a alegria, começam a perder o brilho, começam a se afastar das outras pessoas, dos outros discípulos e discípulas de Jesus. Por isso que Judas prefere deixar de falar o que ele ia falar para falar sobre esse risco, sobre esse perigo que ele está enxergando na igreja. Olha só o que o versículo 12 ele conta para nós. Essas pessoas são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. Sabe o que é uma rocha submersa? Quantos navios já naufragaram? Quantos acidentes no mar já aconteceram? Quantas vidas já se perderam porque o navio está seguindo seu rumo, mas ele não sabe que lá naquele lugar tem uma pedra, e ele vai de encontro àquela pedra, o casco é danificado, o navio afunda, vidas se perdem. E Judas está dizendo o seguinte para nós: no meio de vocês tem rochas profundas, rochas submersas, e eles estão ali junto com vocês nas confraternizações, estão sorrindo com vocês, estão cantando com vocês, estão no cotidiano junto com vocês. Então eu quero dar um alerta, porque não se trata de nós sermos uma igreja somente com pessoas
boas. Ah, então nós vamos ser uma igreja só com boas influências. Então não é igreja. Porque igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus, onde todos têm a oportunidade de crescerem. Alguns já cresceram, outros estão crescendo, outros ainda vão crescer, mas há oportunidade para todos. E no momento que a gente diz o seguinte, para entrar aqui tem que ser perfeito, nós é que perdemos o entendimento do que é ser igreja. Então, o que fazer? Se as rochas submersas permanecem em meio à igreja, nós temos que ter cuidado. Nós temos que buscar primeiramente Jesus como referencial. Então, se a vida de alguém combina com Jesus, se aquilo que a pessoa fala é aquilo que ela vive, e o que a pessoa fala é amor, e a vida da pessoa é amor, tem Jesus aí. Mas se aquilo que a pessoa fala e faz, ou fazendo diferente do que fala, ou mesmo às vezes descaradamente falando coisas que não combinam com Jesus, cuidado. E eu não quero dizer para você se afastar dessa pessoa, porque nós não somos uma comunidade de afastamento. Eu realmente não creio que a gente deva se afastar de pessoas tóxicas, como se diz por aí, se afaste de pessoas tóxicas, não. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e nós vimos semana passada que nos pés nós somos calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Então, em meio à batalha, a gente está levando boas notícias que geram paz. Então, eu sei em qual relacionamento pode haver reciprocidade, onde eu posso dar e onde eu posso receber. Mas eu também sei de relacionamentos nos quais eu só posso dar. Porque se eu receber dessa pessoa nesse momento, isso vai ser prejudicial para mim. Então não se trata de você estar perto ou longe das pessoas ao seu redor, mas o que você está recebendo das pessoas ao seu redor. Se alguém tem vida de Cristo, você recebe e você compartilha com essa pessoa. Mas se alguém não tem vida de Cristo, você só reparte, você só entrega, você só dá. Porque senão você está em risco. Jesus é o parâmetro, Jesus é a vida, Jesus é a nossa firmeza. Vamos ver então algumas ações que Judas conta para nós aqui, que não combinam com o discípulo de Jesus e nos ajudam então a ficarmos alertas em relação a isso. Pessoas que usam o corpo para pecar. Elas não veem problema em viver no pecado, né? Contaminam a carne. Não é que elas se acidentam, quando pegas de surpresa, não vigiaram, caíram no pecado. São pessoas que permitem-se viver no pecado, seja no pecado da infidelidade, adultério, maledicência, mentira. Essas coisas fazem parte, a obra da carne é permanente na vida. Rejeitam e menosprezam a autoridade. Versículo 8 segue: rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Além de não respeitarem os líderes que ministram o evangelho na igreja, essas pessoas, elas não têm respeito pelos seres celestiais. Certamente, nós não devemos reverência a Satanás e a seus demônios, mas isso não significa que a gente tenha autorização da parte de Deus para desrespeitá-los ou afrontá-los, como infelizmente se vê por aí. Olha só o que ele diz para nós. Versículo 9: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, pensa bem, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra o diabo. Desculpem. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Sabe essas batalhas espirituais, e eu estou dizendo entre aspas, que acontecem no púlpito das igrejas? Vem cá, demônio, fala isso, fala aquilo, mão para trás, te ajoelha e tal. Você entende o que a palavra está dizendo aqui?
difamando os seres celestiais. E nem o arcanjo Miguel, pensa comigo, nem o arcanjo Miguel deu uma de bom para cima de Satanás. Ele disse assim, ó, que o Senhor te repreenda. Nós não vamos perder tempo aqui. É o Senhor quem te vence. É o Senhor. Então, quando as pessoas elas menosprezam os seres espirituais, os seres celestiais, isso é um indício de que estas mesmas pessoas não são só rebeldes em relação às autoridades constituídas para a liderança na sua vida, mas inclusive as autoridades que, por fazerem parte das regiões celestiais, não deveriam ser afrontadas desse jeito, porque isso é assunto de Deus com eles. Quando eles vêm nos atacar, nós resistimos a eles com o escudo da fé, com toda a armadura espiritual que nós vimos na semana passada, mas nós sabemos com quem é nosso assunto. No nosso culto, nós não temos espaço para Satanás. O nosso culto é inteiramente para Deus. Nós vamos dialogar com Satanás, nós vamos afrontar Satanás, nós vamos menosprezar? Não. Também, estas pessoas que Judas está percebendo como um perigo no meio da igreja, não ajudam verdadeiramente as pessoas ao seu redor. Primeiramente porque elas são egoístas. Versículo 12, são pastores que apacentam a si mesmos. E aqui não está falando necessariamente de pastores como os oficiais da igreja, mas como todos aqueles que têm a responsabilidade de repartir, de mostrar o caminho, de mostrar a verdade, de mostrar a vida, de dizer onde há alimento, onde há pastos verdejantes, onde está o ribeiro de água viva. Todos nós, como discípulos e discípulas de Jesus, nós fomos capacitados pelo Espírito Santo a sermos sacerdotes do Altíssimo. Nós deveríamos entregar para as pessoas o amor, nós devemos repartir com as pessoas os recursos emocionais, os recursos materiais, os recursos espirituais. Em vez de ajudar as pessoas ao redor a se alimentarem de Jesus, pessoas perigosas só pensam em si mesmas, e quando demonstram que não estão pensando em si mesmo, isso é só uma fachada, porque elas vivem de aparência, mas não têm conteúdo útil. Olha só, versículo 12, são nuvens sem águas, impelidas pelo ventos, são árvores que em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Nós estamos saindo de uma seca, onde em algumas localidades não tinha nem mais água para beber. Eu tenho parentes que moram na colônia, lá na região sul do estado, onde literalmente não havia mais água nos poços. Os ribeirinhos secaram, e não se tratava nem apenas da questão das plantações, mas da própria subsistência direta humana de ter água para tomar. Tiveram que ser alimentados por caminhões-pipa. E eu orei muito por chuva. E daqui a pouco vinha uma nuvem, vinha outra nuvem, e eu pensava, será que está vindo chuva? E essa nuvem não trazia chuva. Assim são essas pessoas que às vezes se aproximam de nós e a gente pensa, eu vou receber ajuda. Mas essas nuvens são nuvens sem águas. São árvores que, devendo dar frutos, não dão frutos. E às vezes a gente pensa assim, nós estamos pintando um vilão aqui, nós estamos retratando alguém do mal. E a gente pensa na pior espécie de pessoa, mas às vezes a gente não se dá conta que a gente mesmo às vezes age assim. Por exemplo, todas as pessoas que nasceram em Cristo, têm obras preparadas para elas, desde antes delas nascerem. Obras para elas repartirem, frutos para elas darem. Então, quando pessoas se convertem a Jesus, mas não servem, ministério não é uma realidade na sua vida. É uma árvore que deveria estar dando fruto e na hora de dar fruto, não está dando fruto. E todo movimento como de uma onda
que no meio de uma tempestade só consegue ficar espalhando aquela sujeira, né, que deixa a praia toda suja. Assim são essas pessoas. Também são murmuradores, descontentes, impulsivos, arrogantes e interesseiros. Versículo 16, esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando de grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Irmãos, nós somos uma igreja que entende que recebemos amor e estamos aqui para repartir amor. Mas isso não significa que a gente deva ser irresponsável e que devamos deixar de lado a realidade de que as pessoas sem Cristo, de que as pessoas que estão andando sem Cristo, elas não estão sendo movidas pelo Espírito Santo de Deus, que está trazendo fruto que permanece, frutos dignos que vêm do Senhor, mas estão dominadas pelas obras da carne, sem se darem conta disso muitas das vezes. Então nós não podemos deixar de olhar para a palavra de Deus agora, e vemos o perigo que existe no meio da igreja, mas agora, a nossa tentação talvez seja tentar dar nome aos bois. Ah, o fulano. Ah, aquela irmãzinha lá. Ah, aquela pessoa ali. Não vamos deixar que uma lista de pecados que Judas está apresentando aqui tenha um acréscimo dos nossos pecados agora de julgar pessoas, entende? Então nós temos aqui diante de nós uma advertência que precisamos entender com amor. Mas, muito mais do que alertar você, cuidado com essas pessoas, hoje no meu coração está o desejo de dizer o seguinte: não sejamos essas pessoas. Entende isso? Não sejamos essas pessoas. Não sejamos as pessoas que são um risco para os outros. Que em vez de trazermos água da vida, somos nuvens vazias impelidas pelo vento. Então essa é a perspectiva. Porque a murmuração me parece uma coisa tão presente nas redes sociais, nas conversas. Então não é que está lá, está aqui, está aqui, está aqui. Então há muito tempo a igreja já é alertada desde esse tempo aqui sobre esse tipo de situação. Irmãos, eu não me deixo mais levar por adulação. Em grande parte da minha vida eu fui movido por adulação. Mas quando eu percebi que eu estava fazendo de mim um ídolo, e quando eu estava retendo a glória que é de Deus, e quando eu percebi que a adulação não me levava a lugar nenhum, só me feriu, me puxou o tapete muitas vezes na minha vida, hoje eu já aprendi. Eu quero dizer uma coisa para você que é teologia da batata, isso é batata. Quando alguém vem de outra igreja dizendo que encontrou o melhor pastor da sua vida, encontrou a melhor igreja para congregar, mas eu não te dou um ano. Eu não te dou um ano para eu já não ser tão magro assim aos olhos daquela pessoa. Para eu já não ser assim tão bonito mais aos olhos daquela pessoa. Por eu não ser mais assim tão fofinho aos olhos daquela pessoa e por essa igreja não ser mais aquela igreja aos olhos daquela pessoa. Porque o problema não estava naquela 1, 2, 3, 4, 5 igrejas que a pessoa passou. Porque faz parte da pessoa murmurar, e normalmente alguém que murmura é alguém quando vê alguma oportunidade, tenta abrir as portas através da adulação. Não caia na adulação, não seja um adulador, principalmente por um interesse, e cuidado com as pessoas que se aproximam de você por interesse. Porque existe um potencial muito grande aqui em relação ao perigo que essas pessoas causam. Olha só, Judas continua. Eu sei que essa mensagem de hoje é um pouco mais contundente e eu não fico tão confortável assim, mas principalmente diante dos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos que o Espírito Santo nos sonde e nos mostre onde nós estamos em relação à nossa jornada com o Senhor. Lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas paixões ímpias paixões. São estes os que promovem divisões.
seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Então esse não é o caminho que Jesus propõe para os seus discípulos, ele tem uma outra proposta de vida, e aí chegamos então nos conselhos. Aí nós chegamos no tipo de vida que é para mim e para você. Mas vocês, meus amados, então Judas está falando o seguinte: olha, vocês não deveriam ser assim, como eu acabei de reportar, vocês deveriam viver esta outra realidade aqui. Então, nós vamos começar vendo o alicerce que ele apresenta sobre o qual devemos construir a nossa vida. Alicerce, versículo 20: edificando-se na fé santíssima que vocês têm. Essa expressão aqui, edificando, é literalmente uma ideia de construção. Nós estamos construindo na fé, uma fé que foi nos dada. Então eu gostaria que nós olhássemos daqui para frente com essa perspectiva de algo que está sendo construído em nossas vidas, através de nossas vidas. A fé em Jesus que Deus deu para você é o alicerce no qual você tem que construir a sua vida. Tem um cântico muito antigo, um hino muito antigo. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Alguém aqui conhece? Bebezinhos. Senhora, isso é um hino muito antigo, né? Alguns em casa com certeza lembram. Não coloque sua fé em nada que não tenha vindo do Senhor. Edifique a sua vida na fé que você recebeu de Deus. Mas você não tem uma fé autônoma para viver sozinho, independente daquele que deu a fé para você. Por isso, nessa construção, nessa obra, você precisa estar em constante diálogo com o engenheiro dessa obra, que é o Espírito Santo. Judas continua orando no Espírito Santo, sem falarmos com o Senhor, que é o grande líder dessa obra. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Nós estamos em obras. E se quem está liderando essa obra nas nossas vidas não é o Espírito Santo, pode ter certeza que vai dar problema. As paredes vão ficar tortas, vão ficar bem perigosas, vão cair, nós vamos ter riscos, vai ficar fora do esquadro, vai ficar fora da dimensão, vai ser um lugar que não vai ser agradável para se viver. Por isso nós vivemos a nossa vida em oração, orando, orai sem cessar. Se você crê em Jesus, você tem uma fé que lhe salvou. Mas você precisa que essa fé faça sentido na vida que você tem agora, ainda nesse mundo, antes de irmos para a glória. Porque a realidade ao nosso redor, ela é desafiadora. Se você não estiver em contato com o Senhor, se você não estiver com sua vida consagrada ao Senhor, você não dá conta de viver sem uma crise que vai derrubando você momento após momento. Então, ore. E toda oração é uma oração no Espírito. Porque nós estamos falando com alguém que vive na dimensão espiritual. Deus é Espírito. E quando nós nos apresentamos a Ele em oração, o que está acontecendo é que está acontecendo uma transcendência de dimensões. O Espírito Santo de Deus que habita em nós é nossa ligação com o Pai nas regiões celestiais. Então toda oração é necessariamente uma oração no Espírito, mas nem toda oração no Espírito é uma oração consciente do Espírito. Nem toda oração é uma oração consciente da presença do Espírito dentro de si. Quer ver um exemplo? Quando eu vou orar, eu penso que Deus está lá, não sei aonde, sentado num trono muito distante de mim. A oração no Espírito com o Espírito é aquela que nos traz a paz de que Ele está aqui.
Ele está aqui. Ele está habitando em nós. E ainda com essa linguagem da construção, tem um terreno que é o terreno onde nós devemos construir. É o amor. Mantenham-se no amor. Veja bem, edificar nossa vida na santíssima fé, orando no Espírito, mantendo-se no amor de Deus. O amor de Deus para mim é o terreno no qual nós vamos edificando a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, somente o amor de Deus é um lugar seguro, é um lugar adequado para os discípulos de Jesus. Então aquilo que você está construindo, você está fazendo alguma coisa, você tem que sempre se perguntar, eu estou fazendo isso no amor? Imagina que você está fazendo uma coisa, né, está levantando uma parede, e você está levantando essa parede no lugar errado, não é no terreno que você deveria. Isso é um problema. Então quando você está lá edificando aquela parede, será que eu estou no terreno certo? Estou, esse aqui é o terreno onde eu tenho que construir, ok. Então quando você for falar com alguém, antes de falar, se pergunte, será que eu estou no amor? Ou seja, será que o que eu vou dizer agora está dentro do contexto do amor? Antes de você fazer uma postagem, você se pergunta, será que eu estou no terreno do amor para fazer essa postagem? Antes de você mandar uma mensagem para alguém, antes de você tomar uma decisão, antes de você fazer qualquer coisa, imagina se você se perguntar, será que eu estou fazendo isso no amor? Já pensou que maravilhoso será quando isso for uma realidade na vida de cada vez mais discípulos de Jesus? Que transformação! Porque daí, por exemplo, você vai dizer uma coisa para a pessoa e você se pergunta assim, será que eu estou fazendo isso do amor? Será que o amor é o lugar onde eu estou? E você pensa, não é. Para. Vai lá para o amor. E lá no amor você fala. Lá no amor você faz. Você tem ideia de como muitas coisas seriam diferentes? Esse é o nosso terreno. É nele que nós edificamos. É nesse terreno que tem uma entrega para nós. Quando você recebe uma encomenda, né? Agora cada vez mais a gente recebe coisas pela internet, né? Pela Amazon, ficou tão fácil, né? Não estou fazendo propaganda, não ganho nada da Amazon, mas como facilitou a vida, né? Até a ração para o TED a gente está comprando por ali nesse tempo que fica mais difícil, né? Não tão seguro, fazer arriscado. E agora eu não quero entrar naquela polêmica de que a gente deveria estar apoiando o lugar central aqui, né? O lugar local para fazer a economia girar e tal, porque o próprio lugar nos avisou onde a gente compra a ração, faz estoque, porque talvez a gente feche. Bom, hoje em dia a gente tem que dar explicação de tudo, né? Mas, então, você dá o endereço, e aí então, aquela encomenda chega no seu endereço. Não adianta chegar em outro endereço, não é verdade? Tem coisas que a gente desfruta da parte de Deus se a gente está no endereço certo. É no amor de Deus que a gente recebe de Deus aquilo que nós precisamos para, a partir do amor, construir. Não é? Mantenham-se no amor de Deus, versículo 21 continua, mantendo-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. A obra de Deus na nossa vida estará concluída quando nós estivermos na glória, desfrutando da vida eterna. Enquanto isso, Ele está construindo, Ele está mandando o material. Por sua misericórdia, Ele está nos dando tudo o que nós precisamos. E onde é que Ele está entregando isso? No amor dEle. E a gente está constantemente falando com aquele que está guiando a obra, o Espírito Santo. E o nosso alicerce é a nossa fé, que nos permite visualizar tudo isso acontecendo. Nós cremos, nós sabemos que isso não é retórica, que isso não é uma historinha, que isso é a realidade que está acontecendo. Agora, por que essa construção? Por que edificar-se na Santíssima Fé? Por que falar com o Espírito Santo? Por que permanecer no amor de Deus? Por que esperar a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo? Se a gente pudesse olhar a planta, ou se a gente pudesse olhar o projeto, né? Tudo que a gente está fazendo aqui na comunhão, a gente está fazendo com um projeto. Então, antes de nós visualizarmos aqui toda a infraestrutura de trás que ficou pronta para a glória de Deus, antes de nós visualizarmos o café em comum que está pronto agora, só esperando a pandemia passar,
A Nina fez o projeto e ela mostrou na tela do computador, assim. E como aquilo nos alentava, como aquilo gerava uma boa expectativa em nós queremos isso. Então ver aqueles móveis ali, ver as cadeiras, ver o equipamento, ver a decoração, tudo pronto ali, tipo, uau, olha só, aconteceu de acordo com o projeto. Então o projeto ele nos mostra como vai ficar, a palavra de Deus nos apresenta como as coisas estão sendo feitas e qual será o resultado final disso. E quando nós olhamos o projeto do que Deus está fazendo na nossa vida, que tipo de construção seria? Quando o Espírito Santo, é só uma analogia, olha o projeto que tem em conjunto com o Pai e com o Filho, né? Olhando o projeto assim, olhando para o Cripa assim, está acontecendo, isso aqui está acontecendo. Se você fosse um prédio e tivesse uma placa na frente desse prédio, que prédio você acha que seria? Pensa isso, você é um prédio e tem uma placa identificando que tipo de prédio você é. Deixa eu falar então sobre a finalidade dessa construção. Versículo 22 e 23. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Que prédio é esse, meu irmão? Que prédio é esse, minha irmã? Que prédio é esse? Olha para isso aqui e vê isso aqui funcionando. Que prédio é esse? Para mim é hospital. É hospital que tem ambulância, para ir lá fazer o resgate, para lá fazer o atendimento, para trazer, para cuidar. Para mim isso é um hospital. Se não é um hospital, é uma instituição de resgate, é uma instituição de cuidado. Isso que Deus está construindo na sua vida. Não é edifique-se na sua fé para você ser um grande teólogo, para você ter um bom cargo na igreja, para você ter uma vida confortável, para você simplesmente entender as coisas e não precisar se comprometer com nada. Não, edifiquem-se na santíssima fé que Deus deu para vocês, orando no Espírito Santo, permanecendo no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Para fazer diferença na vida das pessoas. Aqui nós temos dois tipos de pessoas que estão perdendo a batalha da fé. Lembra que ele fala, né? Eu precisei escrever para vocês, para que vocês lutem pela fé. E tem dois tipos de pessoas aqui que estão perdendo a batalha da fé. Os que estão com sua fé confusa e os que estão perdidos, caminhando para o fogo do inferno. Qual é a responsabilidade minha e sua como discípulos? Qual é a nossa responsabilidade como igreja? É salvar essas pessoas, é acolher essas pessoas. Nós estamos aqui para amar as pessoas. Lembra qual é a nossa missão como igreja? Você que está em casa e é membro da igreja vai lembrar também junto com a gente. Quebrar todas as barreiras para amar as pessoas como elas estão e compartilhar com elas um lugar melhor para estar em Jesus Cristo. Essa é a missão da Igreja Batista da Comunhão. Então por isso que eu disse, a gente não está aqui para ser uma comunidade dos bons, dos cidadãos de bem. A gente está aqui para acolher as pessoas, as que estão em dúvida inclusive. A coisa que mais me deixa triste, ou uma das coisas que mais me deixa triste, é quando alguém nunca fala nada, nunca pergunta nada, e depois você só sabe que a pessoa saiu da igreja e diz que a igreja não serve mais. Mas por que essa pessoa não apresentou suas dúvidas? Por que ela não falou das suas necessidades? Por que ela não tentou edificar junto, construir junto? Não é? E se tem uma coisa que me alegra, meus irmãos, é quando alguém me faz uma pergunta difícil, às vezes de ser respondida, ou diz alguma coisa difícil, mas apresenta o seu coração. Eu vou te entregar a tal. A primeira vez que veio aqui na Igreja Batista da Comunhão, primeira vez, olha só, depois você olha o tamanho. Terminou o culto.
foi lá na minha sala e disse assim: não concordei com nada do que tu disse. Lembra tal? Não concordei com nada que tu disse, mas eu gostei tanto. Eu já me afeiçoei na hora por essa pessoa. Eu disse: tá, mas entra aqui, me diz o que tu não gostou exatamente, vamos conversar sobre isso. Meus irmãos, quando alguém apresenta suas dúvidas, seus questionamentos, suas questões, é porque quer estar junto. Porque se a pessoa não quer estar junto, qualquer motivo é um motivo para tchau. Eu passei a valorizar esse tipo de coisa. Então, de vez em quando alguém não entende algum movimento nosso como igreja, me manda um WhatsApp, às vezes sendo meio até contundente comigo, mas eu fico tão feliz, porque a igreja tem que ser um lugar onde as pessoas possam questionar. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas possam ter dúvidas, porque nós estamos aqui para isso. Tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Se a igreja não tiver espaço para ter dúvida, não está edificando no amor. Entende isso? Então, meus irmãos, minhas irmãs, tem que ter espaço para dúvida, mas tem que ter movimento de resgate. Porque tem gente que não é só uma questão de dúvida, de contrariedade, de entendimento, está vivendo, caminhando para o inferno, para a perdição. Se terminar sua vida agora, ela não vai para o céu, ela não vai desfrutar daquilo que está sendo lhe oferecido pelo Senhor. E nós temos que resgatar, nós temos que agir, nós temos que entender que nós não estamos nesse mundo para eleger governos humanos, para mantermos governos humanos. Nós estamos aqui para salvar pessoas. Enquanto entra e sai governo, o diabo também está fazendo o trabalho dele. Então a gente não afronta Satanás, mas a gente vai lá direto nas pessoas que estão sendo oprimidas por ele, estão sendo enganadas por ele, e com o calçado da preparação do Evangelho da Paz, a gente vai até lá e resgata. Só que tem um detalhe: cuidado. Você deve estar acompanhando a disseminação do Covid-19 e vendo que um grande número de pessoas infectadas são as pessoas da área da saúde, não é verdade? Porque as pessoas da área da saúde são seres humanos, elas podem até ter um pouco mais de imunidade que nós, mas as pessoas não são pessoas que estão fechadas biologicamente contra ameaças, como o vírus, o Covid-19. Então essas pessoas, quando vão resgatar, quando vão cuidar daqueles que estão sofrendo com o coronavírus, elas acabam se contaminando. Olha, aqui na nossa igreja nós temos a Grace Bueno, nós temos a Charlene, nós temos a Jane Mary, nós temos a Diana. Essas 4 pessoas eu tenho certeza que estão na linha de frente. Tem alguma delas aí que trabalha em UTI com pessoas com Covid. Ore por essas pessoas. Ore. Porque elas estão amando. Gente, não é pelo salário de enfermeira, pode ter certeza. Porque dá para ganhar mais do que ser enfermeira. É porque a pessoa entendeu um chamado de Deus para a sua vida. Em uma outra hora a gente fala sobre isso. Porque às vezes a gente acha que chamar de Deus é ser pastor, é ser missionário de tempo integral. Chamar de Deus é para amar pessoas. Então Deus dá descontentamento santos, o Espírito Santo capacita com dons capacitados para amar, para servir. E muitas vezes, quantas pessoas eu já vi na minha vida, eu não sou tão velho assim, eu tenho 42 anos, mas eu estou há tempo suficiente dentro de igreja, para ver pessoas que disseram: não, eu vou me aproximar para ajudar, e se contaminaram. E se contaminaram. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte: não, mas ninguém chega lá perto e tal, de rochas submersas. Ninguém chega perto, então eu tenho que chegar lá. E sabe o que eu tenho visto? Eu vou jogar uma estatística assim, bem mais ou menos, mas que reflete a realidade. De cada 10 pessoas que se aproximam para ajudar, umas 8 afundam. Quando alguém diz assim: olha só, aquela pessoa não recebe tanta atenção da igreja, a gente tem que correr, a gente tem que ajudar, a gente tem que abraçar, mas não dá 6 meses, essas pessoas estão mais afastadas da igreja do que estavam. Estão com mais maledicência, com mais murmuração do que estavam. A missão de resgate é o que Deus nos deu. Ele não está dizendo para a gente ir lá resgatar do fogo, mas Ele está dizendo cuidado. Então eu não estou dizendo não se aproxime, eu estou dizendo cuidado. Porque se você chegar assim, totalmente aberto, sem cuidado, sem vigiar e sem orar, você é que acaba afundando.
Por isso que a palavra está dizendo aqui, ó, sejam compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, muito temor nisso. Nossa vida pode e deve ter espaço para as pessoas perdidas, para as pessoas em dúvidas, para as pessoas com problemas, mas não pode ter espaço para perdição. Amar o pecador, mas odiar o pecado. Quando eu olho esse texto, é isso que eu estou lendo. Amar o pecador, mas odiar o pecado. Muitas pessoas são contra essa frase, mas é o que eu vejo aqui. Sejam também compassivos. Com quem? Com quem está em dúvida. Com pessoas que estão sendo queimadas pelo fogo. Com pessoas que precisam de compaixão. Mas a roupa contaminada, ou seja, o pecado, os efeitos do pecado, cuidado para isso não chegar na tua vida. E aí no fim, sabe, toda grande obra que é feita com grande utilidade, ela tem uma placa, né? Que ela honra aquelas pessoas que foram corajosas, né? Que foram relevantes. E eu vejo essa placa aqui na construção, agora, dos últimos versículos. Honra e créditos da construção, e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém? É Ele quem está fazendo isso. É dele o terreno. É dele a concessão, o privilégio de estarmos nesse terreno, de construirmos nesse terreno. É dele que vem a força desse alicerce, a qualidade da estrutura e o poder para usar essa construção para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor e para dar glória a Ele mesmo. Essa semana é uma semana chave para nós aqui na Serra Gaúcha, porque está em polvorosa. O governador Eduardo Leite avisou sábado que segunda-feira sai o decreto que está identificando a nossa serra com a bandeira vermelha. Então tem a grande polêmica, economia versus saúde, saúde versus economia, emprego versus leito de UTI, e aqui como uma igreja que respeita as pessoas, que não trata as pessoas como pessoas que são sem cérebro, que não têm capacidade de pensar, a gente não está aqui para dizer qual é o certo em relação a isso, mas estamos aqui para dizer o seguinte: agora, nessa semana e nos próximos dias, hoje inclusive, que isso seja realidade na sua vida. Que os seus próprios posicionamentos sejam posicionamentos que antes de você manifestar, você olha assim: estou no amor, estou no amor. E aí não tem como ser hipócrita diante do Espírito Santo, né? Porque daí você ainda ora, você diz assim: Espírito Santo, eu estou no amor do Pai agora para dizer isso aqui que eu estou para dizer? Entende? Por que a gente tem que estar orando no Espírito o tempo todo? Porque é Ele que nos mostra o terreno que nós estamos. Essa semana as pessoas estão não só indignadas, porque a indignação, meus irmãos, deixa eu dizer para você, é só a ponta do iceberg. As pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo de perder os clientes, as pessoas estão com medo de não ter o dinheiro suficiente para pagar o aluguel do seu ponto, para pagar os seus fornecedores, para pagar os seus funcionários. As pessoas estão com medo. E por causa do medo, as pessoas então vão agir e reagir. O medo não é um terreno para você. O medo não é um terreno para você. Eu não estou negando a gravidade do problema, mas eu quero dizer o seguinte: receba o problema no amor. Esse terreno tem um dono. Esse terreno tem um dono. Ele sabe o que fazer com isso. Quando você falar com o engenheiro, Espírito Santo, sabe o que entregaram aqui, ó? Uma bandeira vermelha. Sabe o que estão entregando aqui para essa semana, Espírito Santo? Um boleto agora, que eu tenho que pagar meus funcionários, que eu tenho que fazer o rancho, que eu tenho não sei o que, ó. Entregaram aqui, ó, no terreno do Senhor. E se você confiar que vem misericórdia para esse terreno,
maior do que o problema que veio. Não é o que Judas está dizendo? Mantenham-se no amor e esperem a misericórdia. Não sai para o terreno do medo, não sai para o terreno do desespero, não sai para o terreno da indignação, não sai para o terreno da amargura, da murmuração. Fica no terreno do amor. E que se entregarem problema ali, fala logo para o dono do terreno. E deixa as coisas ser diferentes. Amém, igreja? Você que está em casa pode dizer amém? Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Em nome de Jesus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Porque o que Jesus Cristo fez por nós na cruz viabilizou que a gente viva todas essas coisas. E lhe custou algo. E o que Ele espera de nós? Nos cobrar que façamos o mesmo que Ele fez? Não. Ele espera que a gente reconheça. Que nós sejamos cheios dessa gratidão, mas não só obrigado pelo que tu fizeste por mim, mas um compromisso de anunciar isso para as outras pessoas, porque o apóstolo Paulo disse que toda vez que nós bebemos esse cálice, que nós comemos esse pão que representa o sangue de Jesus derramado por nós na cruz, e o corpo dele pregado naquela cruz, partido por nós, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então não faz sentido nenhum nós participarmos da ceia do Senhor, se nós não fizermos isso com o interesse de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciando isso uns aos outros e as pessoas ao nosso redor. O que significa anunciar a morte do Senhor? Você precisa entender, nós precisamos entender e lembrarmos por que Ele morreu. Ele morreu por quê? Ele morreu para nos trazer vida. Ele morreu para nos salvar. Então, quando a gente fala de morte de Jesus, a gente fala do amor do Senhor. E é isso que precisa ser anunciado. Um Deus que nos ama tanto, a ponto de ter enviado seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ceia tem a ver com isso. E agora participamos desse momento. Nós precisamos fazer isso com o coração cheio de gratidão e cheio do compromisso de sermos estes servos num grande hospital, que deve ser a igreja de Jesus. Nós não podemos participar desse momento indignamente, sem entendermos o que isso significa, sem entender o que isso custou para o Senhor. Nós queremos fazer desse momento um momento de louvor e de adoração. Com sua licença, eu quero falar com quem está em casa. Se você separou o cálice, se você separou o pão, não é porque você está em casa que está acontecendo menos do que o que está acontecendo aqui. Agora você precisa entender que não se trata de comer um pão ou tomar um suco de uva. Se trata de celebrar a vida que o Senhor deu a mim, a você, a nós que estamos aqui. Fazemos isso com um coração que se permite ser sondado pelo Espírito Santo. O apóstolo diz: examine-se o homem a si mesmo, o que na verdade, de certa forma, é impossível. Porque a gente é tão ofuscado por nós mesmos que a gente não consegue se enxergar adequadamente. Mas orando no Espírito, falando no Espírito como Judas nos aconselha, nós podemos dizer: Senhor, me mostra o que, onde e como eu estou edificando a vida que o Senhor me deu. Me mostra, me repreende, me fala. Estava conversando com o Alessandro ali, me identifiquei muito quando ele estava me falando que estava buscando ao Senhor, e ele disse uma coisa para Deus, que é uma coisa que eu digo de vez em quando: Deus, eu preciso que tu fale agora. Nem que seja para me repreender, mas eu preciso que tu fale. Eu preciso ouvir. Porque se Deus está falando, se a gente está ouvindo, é o que basta. Não é verdade? Então agora, você que está em casa, você que está aqui na Sinimbu, fale com ele agora. Fala com o engenheiro da obra. Fala com o engenheiro da obra da tua vida. Antes de pegar esse cálice, antes de pegar esse pão, fala com ele. Para que ele ajude você agora a enxergar a realidade. Oh Senhor, Espírito Santo, tu nos mostraste Jesus, que é o novo e vivo caminho que nos leva diretamente à presença do Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado pela obra do Senhor tão maravilhosa.
Agora nós precisamos enxergar, Senhor, se a nossa vida está sendo edificada na santíssima fé que vem de Deus. Mostra onde, como, Senhor, estamos edificando, Senhor. Oh, Senhor, nos mostra se nós estamos permanecendo no Teu amor. Nos mostra o que pode estar impedindo a gente de receber manifestações da Tua maravilhosa misericórdia, Senhor Jesus. Nos mostra agora, Senhor, se estamos inertes diante das pessoas ao nosso redor. E nos mostra também se nós estamos sendo aquelas rochas submersas, que em vez de edificar, estão fazendo vidas afundarem. Nos mostra, Senhor. Nós queremos ser levados ao arrependimento pelo Senhor. Queremos confessar diante de Ti tudo aquilo que o Senhor nos mostrar, porque não queremos ser dominados por pecados em nossas vidas. Nós queremos participar desse momento de uma maneira que Te agrade, que Te alegre, Senhor. Fala a cada coração, aqui na Sinimbu, em cada lar, em cada família. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos uma parte dessa canção, nós temos mesas espalhadas por aqui para não precisar aglomerar. Vai um por vez até a mesa, pega o cálice, pega o pão e volte para o seu lugar, por favor, com eles. Só Jesus é tudo que eu preciso, mais de Ti eu quero, Jesus. Nada vai satisfazer meu coração, mais de Ti eu quero, Jesus. Só Jesus. Só Jesus é tudo que eu preciso, mais de Ti eu quero, Jesus. Nada vai satisfazer meu coração, mais de Ti eu quero, Jesus. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nós o anunciamos, nós o celebramos e fazemos isso juntos, como igreja. O Senhor é bom? O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, sempre. Dos mais altos céus eu proclamarei: o Senhor é bom para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, sempre. Dos mais altos céus eu proclamarei: o Senhor é bom para sempre. Amém. O Senhor é bom para sempre. Nos deu um terreno maravilhoso para construirmos. Não vamos desperdiçar isso, meus irmãos, minhas irmãs. Essa semana é um momento muito importante para a nossa igreja, porque a gente está dando um passo juntos, que é o pequeno grupo de comunhão online.
Eu quero agradecer aos cerca de 100 irmãos de todas as idades que nos reuniremos em pequenos grupos através do Google Meet durante a semana para partilhar a vida, partilharmos nossas alegrias, nossas preocupações, aplicarmos a palavra de Deus, louvarmos ao Senhor, orarmos e nos aproximarmos mais uns dos outros. Nós estamos já há muitas semanas falando sobre isso. Então, nesse momento, os grupos estão fechados e mais para frente a gente vai reabrir oportunidades, tá? Mas se você então já está inscrita, você já deve ter sido informada a respeito do seu grupo. O Rômulo Lobo é o coordenador dos pequenos grupos de comunhão online, está mandando informações. Hoje ainda os líderes vão receber esta mensagem e perguntas para aplicação durante a semana nos grupos. Nós vamos ter grupos terças, quartas, quintas e sextas-feiras e sábados também. E você precisa ter instalado o Google Meet, se você for participar de um celular, um tablet, ou não precisa, você pode assistir no computador também sem precisar instalar nada. Se você precisa de ajuda para isso, entre em contato com o Rômulo. Tem o contato do Rômulo no grupo no WhatsApp que foi criado para isso. Mas você pode também pedir ajuda para alguém que esteja mais próximo, ou se não conseguiu falar mais rápido com o Rômulo, Paulinho e eu estamos junto com o Rômulo na equipe, estamos trabalhando na divisão dos grupos, ok? E vai ser um tempo de bênção, vai ser um tempo especial, eu realmente creio nisso. Quero dizer que durante a semana nós temos algumas oportunidades de edificação. Na quarta-feira às 18 horas tem estudo bíblico que a gente transmite pela página da igreja. Se você quer continuar crescendo na fé, 18 horas, se você pode. Se não pode às 18, assiste depois, porque fica lá e fica na nossa página no YouTube, IB Comunhal, sem o tio, no YouTube. E no YouTube nós temos a nossa página também, Comunhão Kids, com material de muita qualidade, muita essência com o Senhor Jesus ali, que a Carol e a equipe estão preparando. Então, se você tem filhos pequenos, procura nosso canal no YouTube, porque tem coisa edificante, especial, apropriada para as crianças lá, ok? Se você tem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, se você precisa de uma ajuda na sua caminhada, me manda um WhatsApp ou escreve para davi@emcomum.org.br, tem a imagem aí no computador. Se não aparecer aí, Davi com D mudo no final, DAVID, @emcomum, tudo junto, EM de Maria, comum, terminando com M também, às vezes tem essa falhazinha, né? Comum com M.org.br. Você quer estudar mais a Bíblia, quer fazer um discipulado, quer conhecer Jesus, quer se batizar, me manda um e-mail ou um WhatsApp que a gente está totalmente disponível, ok? Você tem alguma dificuldade nesse momento, talvez alguma contrariedade, alguma necessidade que você tenha e a igreja não está atendendo, deixa a gente saber disso, ok? Deixa a gente poder ouvir o que você tem a dizer, nem que seja para fazer como a tal disse, não concordei com nada que tu disseste, já faz alguns anos, né? E graças a Deus a gente superou isso. Ela não concordou com muito mais coisas que veio pela frente depois, mas a gente continua juntos, né? E vai ser assim, nem sempre você vai concordar comigo, nem sempre eu vou concordar com você, mas nós somos igreja, nós somos família, nós somos irmãos em Cristo. Isso é a maravilha do Evangelho. Amém? Então, tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, sempre. Dos mais altos céus eu proclamarei: o Senhor é bom para sempre.